Setembro, né? Setembro Amarelo é uma campanha muito importante, onde a gente fala sobre a saúde emocional, né? Dia 10 de setembro é o Dia Internacional, né, de cuidados contra o suicídio. Então, setembro a gente usa muito para falar sobre saúde emocional, então saúde mental. E aí eu tô separando temas incríveis para Setembro Amarelo. Eu vou dar muitas aulas, né? Eu acho que a aula ajuda muito a gente a se empoderar do nosso processo de vida, né? Gerar autonomia, e é essa a intenção de um processo terapêutico, né? A gente se retomar, né? Se reencontrar na nossa vida e poder então seguir nosso caminho e viver os desafios que vão continuar tendo de forma saudável, tá? Então Setembro Amarelo vai ser muito legal, eu vou estar dando aulas, a gente vai fazer algumas visualizações, vai ter também live só de perguntas e respostas, tá bom? Além de também uma aulinha especial no fim do mês de terapia corporal. Vamos fazer uma vivência corporal aqui, todo mundo junto, tá bom? Então vamos começar o tema de hoje? Sejam todos muito bem-vindos, tava com saudade de vocês, né? Quinta-feira passada não teve live, mas essa semana vamos ter live normalmente, tá bom? Terça e quinta, às 19h30 pra quem tá chegando, tá? Esse é os dias da live. Então, eu sempre gosto de começar os temas, gente, com uma frase de introdução, tá? E a frase que eu escolhi hoje é uma frase de Freud, que fala: quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Veja, a gente vai entender hoje melhor o que é a zona de conforto, como que a gente define a nossa zona de conforto na vida, né? Como que a gente constrói isso, a partir de quê? E aí a gente vai começar a entender que apesar do nome, conforto, essa zona, na verdade, é extremamente destrutiva e dolorida. Sim, a nossa zona de conforto é muito dolorida, porque ela, na verdade, é uma reação aos nossos traumas, às nossas repressões. Então a gente vai falar bem sobre isso hoje. E o que faz a gente romper essa zona de conforto, o que faz a gente ter coragem de viver o novo, né, de viver, vicejar e não só reagir no mundo, né, e não só sobreviver na vida, é a nossa autoestima. É o nosso encontro com a gente mesmo que faz a gente querer, então, romper esse lugar de sobrevivência, né, pra gente poder, então, vicejar, pra gente poder, então, viver a nossa autenticidade, o nosso poder pessoal. Então, essa frase fala exatamente sobre isso, de que a gente, né, só... Então, quando a dor de não estar vivendo, que é exatamente o momento que a gente está conectado com a gente, quando a gente se ama, né? É muito dolorido a gente não viver, é muito dolorido não ser autêntico. Quando a gente se sente merecedor, quando a gente confia na gente, quando a gente dá valor às nossas emoções, às nossas capacidades, se torna dolorido não viver a nossa potência. Então é só quando essa dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, o medo da mudança, a gente muda. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Lembrando, gente, que as lives não tem como intenção ocupar ou substituir nenhuma terapia, né? Muito pelo contrário, é para incentivar vocês. Terapia é um presente na nossa vida, né? Fala sobre um olhar individualizado e subjetivo de como a gente foi impactado na vida, de como a gente definiu os aspectos da vida, né? Não existe certo e errado, né? Existe vivência, existe experiência. As pessoas se impactam na vida de formas diferentes. Às vezes você viveu uma situação muito parecida com a minha, mas você buscou ali uma sobrevivência, buscou ali um processo adaptativo diferente do meu. E tudo bem, é isso que a terapia vai fazer com que você acolha, compreenda, né? Desenvolva, em vez de rejeição, repressão e desqualificação, que existe muito na nossa zona de conforto, mude isso por empatia, acolhimento, compreensão, tá? Na sua própria história de vida, para que você possa, então, começar a partir dessa autoestima, né? Dessa boa autoestima, romper essa zona de conforto. Então, vamos lá. Tava dando uma introduçãozinha até o pessoal entrar. Continue convidando as pessoas que você gosta, porque eu acho que a live hoje vai ser muito legal. Fiquem até o fim, porque no fim, né, eu vou fazer um fechamento bem legal pra vocês, com uma reflexão bem legal. Então, gente, a zona de conforto é responsável pela repetição. Muitas vezes as pessoas chegam na terapia perguntando: por que isso sempre acontece na minha vida? Né? Então, tanto pela repetição, né, quanto pela, como é que eu posso dizer? Não é só a repetição dos padrões, né, que a zona de conforto gera, mas também pela, a ansiedade,
né? A angústia. Então a zona de conforto, ela acaba gerando tudo isso. Dri, mas por que a gente mantém? Então vamos lá no início, tá? Vamos entender um pouquinho do que acontece, porque como a gente desenvolve essa tal dessa zona de conforto e o que ela é. Então, primeiro entender que a zona de conforto, ela se desenvolve a partir de um processo adaptativo. Quando eu uso essa palavra, gente, adaptação, a gente já tem que entender que não é um processo de liberdade, não é um processo autêntico e livre, e sim um processo adaptativo. Quer dizer o quê? Que você começou a determinar e definir as suas ações, a sua autoimagem a partir do outro. Então, a gente nasce em um ambiente familiar, um ambiente social, e esse ambiente familiar e esse ambiente social vai gerando pra gente algumas regras, alguns mandatos que a gente chama, né? Por exemplo, alguns mandatos de não sinta isso, não sinta aquilo, né? Ou não haja dessa forma, não se comporte assim, ninguém gosta disso. Então a gente vai vivendo algumas regras, algumas repressões, algumas desqualificações e até alguns traumas. Então, nesse primeiro momento da vida, a gente quer sobreviver, a gente quer encontrar práticas, atitudes de sobrevivência, né? A gente quer se adaptar àquele ambiente para que a gente possa conseguir passar por aquilo. Só que o que acontece? A gente desenvolve todo um ambiente, que eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. E quando a gente fica adulto, mesmo a gente rompendo aquele ambiente, mesmo hoje a gente podendo já viver um ambiente saudável, a gente ainda está reproduzindo atitudes daquele velho ambiente. A gente ainda está preso à sobrevivência, né? E não à nossa autenticidade, à nossa escolha. E isso gera muito adoecimento. Eu vou estar falando um pouquinho por quê. Então, veja, as dores, as repressões, os traumas fazem com que a gente busque alguns mecanismos. Seja um mecanismo de defesa, seja o que eu entendo nesse ambiente que tem valor. Então essas pessoas querem uma criança inteligente? Essas pessoas querem uma criança fragilizada, para elas ficarem infantilizadas, para elas ficarem ali salvando e cuidando. A criança vai percebendo tudo isso. Então a gente vai passando por todo um processo adaptativo. E quando a gente chega lá no fim, né, que a gente, isso eu vou estar inclusive a gente explicando direitinho no Setembro Amarelo, inclusive vai ser a primeira aula, que é esse processo adaptativo. Então quando a criança chega lá no fim dessa adaptação, a gente entende que lá nos 10 anos de idade, a criança ela já está cheia de instrumentos adaptativos. Quando ela chega nesse fim de adaptação, ela entendeu formas, né, de estar na vida e de se sentir segura. Então, por exemplo, algumas pessoas, e eu vou estar falando aqui sobre esse eu falso, esse eu adaptativo, que a gente na terapia chama de máscaras. Algumas pessoas entendem que, por exemplo, para elas estarem seguras ou serem amadas, elas precisam ser aceitas. Então são pessoas que vão ficar ali se submetendo, agradando, buscando o outro. Outras pessoas vão entender que para elas estarem seguras, elas precisam romper, elas precisam, na verdade, ser implacáveis, ou seja, elas precisam construir um grande muro onde ninguém chegue perto. Então são pessoas que podem ser agressivas, reativas, são pessoas que podem ser solitárias. Algumas pessoas entendem que o valor delas está na utilidade, né? Então pessoas super realizadoras, né, que tem que estar o tempo todo produzindo no nível máximo. Enfim, a gente vai entendendo, né, algumas coisas durante esse processo, a gente vai entendendo o que esperam da gente, o que gera valor pra gente, né, o que vai fazer a gente sobreviver naquela circunstância, naquela situação, e a gente vai determinando como a gente deve viver. Isso é a zona de conforto. Veja, a gente tem como a zona de conforto ser uma coisa construtiva? Se a gente pensar que isso, na verdade, é apenas uma adaptação e um mecanismo de sobrevivência a dores, traumas e repressões, não tem como. Porque naquele momento a gente está tomando decisões a partir das dores, a partir do medo, a partir da insegurança. Então não tem como a zona de conforto ser saudável. Por exemplo, se chega uma pessoa na terapia em que teve uma referência muito destrutiva de vínculo. Então, sei lá, era um pai e uma mãe que se destruíam muito, que se agrediam muito, ou um pai e uma mãe que destruía essa pessoa, ou que abandonou essa pessoa. Esse sentimento, essa vivência traumática vai fazer a pessoa, por exemplo, entender, é melhor eu ficar sozinho. Ou eu não posso confiar em homens, eu não posso confiar em mulheres, ou eu preciso ser agradável, ou eu preciso ter tal atitude. É uma decisão a partir de uma dor, a partir de um trauma. Isso é a zona de conforto. Aí o que vai acontecer? Às vezes, né, essa pessoa recebe, né, ou encontra uma pessoa amorosa na vida dela. Uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem amor, que tem aceitação por ela.
essa pessoa está ainda na zona de conforto, ela não confia naquilo. Ela vive ainda a escassez. Ela encontrou uma forma adaptada de viver a escassez de amor. Entende? Ou a escassez de confiança, né? Ou a escassez de aceitação. Ela tá sempre achando que as pessoas estão perseguindo ela. Então ela tá sempre de segunda, desconfiada, né? Enfim, gente, é entender, cada um vai precisar entender qual é a sua zona de conforto, né? Quais foram as dores, os traumas, as repressões, as desqualificações que fizeram você desenvolver uma zona de conforto, ou seja, isso se torna uma prisão, né? É entender que a zona de conforto desenvolve ações a partir do medo, a partir da sobrevivência e não a partir da autenticidade, não a partir do vicejar, da abundância, tá? Esse é o aspecto principal de entender o que é uma zona de conforto. Gente, vocês podem deixar nos comentários que no fim da live eu vou responder, se der um tempinho eu vou responder o que der, tá bom? Então podem deixar comentários, dúvidas, às vezes eu não consigo responder durante a live pra eu não cortar muito o tema, tá bom? Então esse é o primeiro entendimento, né? E aí você entendendo isso, vocês vão, mais tarde eu vou falar pra vocês, né, a dificuldade. Dri, mas isso é uma coisa tão ruim, por que a gente mantém? E eu vou estar respondendo um pouco dessa pergunta mais pra frente, tá bom? Então veja, esses aspectos, essas dores, esses impactos geram essas reações. Não é que essas reações, gente, sejam ruins, porque naquele momento, na nossa infância, ela foi importante. Ela ajudou a gente a sobreviver. A gente tem que ser muito grato à nossa criança interior. A nossa criança, né, ela encontrou meios. Ela foi criativa dentro do que ela podia, né? Ela encontrou formas de pensar, de agir, de experimentar, para poder sobreviver aquilo ali, para poder receber o que é básico. O que é que a criança mais busca? Aceitação, visibilidade. A criança precisa ser vista. Amor, né? É o que a criança mais busca naquilo ali. E às vezes até sobrevivência, dependendo do ambiente, né? Um ambiente que é abusivo, que é agressivo, né? A criança às vezes encontra mecanismos como, por exemplo, a própria timidez. A criança entende, é melhor não existir nesse ambiente, é melhor ficar quietinha, passar despercebida, né? Que aí, assim, eu não sou criticada, violentada, agredida, né? Ou a criança entende, eu preciso confrontar, eu preciso, né? Eu só vou estar protegida se eu confrontar, se eu impactar. E aí ela desenvolve essa capacidade agressiva, essa forma agressiva. Entende, gente? Então, o principal é entender que a zona de conforto é um ambiente aprendido, adaptado e que hoje, enquanto adultos, nós precisamos nos responsabilizar por esse autoconhecimento, né? Em olhar para aquilo que aconteceu na nossa vida, para que a gente possa conseguir romper isso, né? Senão a gente vai ficar só reproduzindo isso na vida. E mesmo que a vida traga outras vivências, outras possibilidades, outras oportunidades para nossa vida, a gente ainda tá reagindo àquilo que é antigo. Então, uma criança, tem até um vídeo, né, lá no canal, falando sobre a dor do abandono. Uma criança que é abandonada, por exemplo, isso gera um impacto enorme na vida dela. Ela vai desenvolver milhões de mecanismos de defesa, porque ela não quer viver de novo essa dor. A dor do abandono é uma dor muito forte. Então, é totalmente compreensível uma pessoa que viveu o abandono se sentir ameaçada nas relações. É extremamente compreensível. Mas qual é o pior disso? É que enquanto ela continua nesse padrão de reação, de medo ao abandono, ela continua reproduzindo esse abandono. Ela continua revivendo esse abandono. É como se o tempo todo, né, ela sentisse que ela vai ser abandonada. Então ela tem alguém ali dando amor, dando aceitação, elogiando, mas ela tá o tempo todo esperando o abandono, né? E isso é, vamos dizer assim, um mecanismo de defesa aprendido, que tá lá na nossa zona de conforto, né? Mas que tá reproduzindo constantemente na nossa vida uma dor. E por isso a importância de hoje, enquanto adultos, né, nos responsabilizarmos por essa criança ferida e conseguir, né, romper essa dor, essa ferida, ressignificar isso para que a gente tenha a possibilidade de viver outras coisas. Medo de exposição é zona de conforto? Sim, pode ser. Pode ser uma zona de conforto, né? Pode ser. Então, assim, eu aprendi, por exemplo, que me expor é destrutivo, né? Alguém, por exemplo, eu posso viver um ambiente muito tóxico, violento psicologicamente falando, de pessoas que estão sempre me criticando, me desqualificando ou que não dão importância pro que eu falo. Isso gera uma dor, né? E aí eu entendo que é melhor eu, então, não me expor mais. E aí essa não exposição se torna a minha zona de conforto. Gente, a zona de conforto gera muita dor na vida,
né? E é por isso que às vezes isso é contraditório. As pessoas perguntam, mas então por que tem esse nome, zona de conforto? Não tá nada confortável. Quando as pessoas na terapia começam a entender a sua zona de conforto, elas começam a questionar, mas, cara, então isso me gera tanto sofrimento, né? Por quê? E é isso que eu vou estar falando hoje no final. Então, não saiam da live, tá? Muito pelo contrário, vão convidando, porque vai ser muito importante a gente entender o porquê que a gente permanece, para que a gente consiga, então, romper, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei aqui, gente, algumas coisas, algumas máscaras, alguns desses processos, desses possíveis processos adaptativos, tá? Pra vocês entenderem, né? Vocês podem se identificar ou identificar pessoas que estão próximas de vocês. E isso ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Como que a gente reproduz a nossa zona de conforto. Então, lembrando, a zona de conforto é desenvolvida a partir de um processo de sobrevivência, né? Então, são reações e não ações. Muitas vezes as pessoas... vai passar a gente aqui atrás. Então, muitas vezes as pessoas estão reagindo na vida, né? E não se dão conta disso, né? Mas, nossa, por que eu tô boicotando isso? Por que eu tô abandonando coisas que são importantes pra mim? Por que eu tô impedindo de coisas boas acontecerem? Né? Porque eu tô ainda com aquelas velhas fantasias emocionais, com aqueles traumas, com aquelas neuroses, aquelas verdades absolutas ainda contaminando a minha vida, né? Ou seja, eu ainda tô sobrevivendo, ó quem tá aqui. Eu ainda tô sobrevivendo e reproduzindo aquele ambiente anterior pra minha vida atual. É engraçado porque isso é uma coisa que acontece muito na terapia. As pessoas às vezes falam assim, eu quero ir embora do Brasil, ou eu quero ir embora dessa cidade, ou eu quero ir embora da casa dos meus pais, ou sei lá, né? Ou eu quero me separar dessa pessoa. E a gente não entende que a gente ainda tem a gente. Que a gente precisa, na verdade, resolver o nosso ambiente interno. Aonde a gente for, a gente tá com a gente. Entender que aquilo que foi um dia uma repressão, uma desqualificação, um trauma externo, né, acaba se tornando uma reprodução interna. E é isso que é a zona de conforto. A zona de conforto é a gente reproduzindo aquilo que um dia nos feriu. Então, por exemplo, eu fui muito criticado. Eu fui muito criticado, desqualificado. Você é bobinho, não sabe de nada. Como que eu hoje, enquanto zona de conforto, continuo reproduzindo isso? Por exemplo, tendo dificuldade de me expor as minhas opiniões, me perseguindo, me criticando, me desqualificando. Isso é a minha zona de conforto. A minha zona de conforto pode ser a solidão, eu não quero me relacionar, né? A minha zona de conforto pode ser o próprio perfeccionismo, né? Eu fantasiar que eu tenho que ser perfeito para ser aceito. Então, gente, a zona de conforto, ela vive dentro da gente. É um mecanismo que nós desenvolvemos a partir dessas dores. Então, é exatamente isso que o ladrão de sorriso está falando. Isso vai com a gente para onde a gente for. A gente precisa resolver dentro da gente, não achar que mudar um ambiente, né, vai resolver isso que é interno. É claro que a gente sair de um ambiente que é tóxico, que é abusivo, vai ajudar, é importante. Mas é entender que a gente precisa resolver esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui, esse ambiente aqui. A gente precisa ressignificar a nossa forma de estar na vida para que a gente possa romper, então, a reação que a gente desenvolveu, a adaptação que a gente desenvolveu a partir daquelas dores, tá bom? Isso, Cláudia, acaba gerando a autossabotagem, né? Então, às vezes eu quero muito, eu não recebi amor, e eu quero muito receber amor, mas toda vez que eu me vejo na possibilidade de receber algum amor, eu desqualifico, eu diminuo, eu fujo, né? Eu boicoto, tá? Porque eu ainda tô ali naquela zona de conforto. Então, eu acho que com os exemplos vai ficar um pouco melhor para vocês entenderem. A questão é que essa zona de conforto, a gente vai impactar nossas relações, nossa profissão e até a nossa relação com nós mesmos, né? Principalmente a nossa relação com nós mesmos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Inclusive, tem lá no meu canal do YouTube uma série explicando o que são as máscaras. Então, eu fiz uma série de possibilidades desses eus adaptados, né? Dessas zonas de conforto. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Existem várias formas de adaptar, né, gente? Ou seja, a gente vai adaptar da forma que a gente entender que gera resultado. Então, às vezes, é muito comum, na verdade, às vezes não, é mais comum os irmãos, por exemplo, buscarem formas diferentes de adaptação dentro de uma família. É muito comum, por quê? Porque eles querem, então, ser vistos, serem percebidos de formas diferentes.
né? Então, olha só, existem algumas formas, eu coloquei algumas aqui, né? Mas, gente, isso é infinito e subjetivo. Cada um tem que encontrar e buscar a sua. Então, por exemplo, tem pessoas que vão se adaptar na vida de forma submissa. Quer dizer o quê? São pessoas que precisam da confirmação do outro. Então, todas vêm de uma baixa autoestima, todas vêm de medo, de insegurança, tá, gente? E essa pessoa, então, tenta sobreviver como? Buscando a aprovação. Então, por exemplo, essa pode ser uma máscara do bajulador, uma pessoa que tá sempre querendo ali, né, sempre tá elogiando o outro, qualificando o outro, nananã, em busca de um reconhecimento de si, na tentativa de se fazer importante, de se fazer ser visto, né? Então, essa pode ser uma forma, uma adaptação, né, que é a bajulação, entendendo, gente, que todos esses são formas compulsivas, né? Então, a gente ser bajular alguém, agradar alguém, ser amoroso, ser simpático com alguém é ótimo, desde que isso seja uma escolha, desde que a gente esteja tomando essa atitude, né, por um desejo e não por medo, por insegurança, tá? Então, veja, o bajulador pode ser um processo adaptativo, uma máscara. O agradável, né, quem tá aquela pessoa que tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre à disposição de todo mundo, né, tá sempre ajudando as pessoas, tem muita dificuldade de dizer não, né, então tá ali com uma tendência, né, de comportamento, de zona de conforto, de submeter-se, tá? A boa moça, o bom moço, então aquela pessoa que tem que sempre ver, mas aquela pessoa é tão boazinha, aquela pessoa é tão meigazinha, é tão, né, fofinha. Então essa é uma forma, né, da gente se adaptar. Deixa eu então reprimir tudo isso que não é aceito, do tipo, eu não posso ser desagradável, eu não posso expressar minha raiva, eu não posso expressar nem tristeza, deixa eu ser sempre muito cuidadoso com o outro, agradável com o outro. Isso é uma forma adaptativa. Né? Isso é um mecanismo, né, de sobrevivência, dependendo do ambiente que eu tô. Então, é um mecanismo de sobrevivência. Deixa eu viver bastante pro outro. Então, pessoas que vivem, né, relações muito egocêntricas, né, onde aqueles cuidadores podem ser egocêntricos, são pessoas que vão ter essa tendência, né, a buscar uma forma de adaptação a partir desse ser agradável, de se submeter ao outro, tá bom? Então, todos esses são forma de máscara, tá, gente? Eu coloquei até aqui a vítima. Ou seja, uma pessoa que tem sempre uma tendência de ver, né, sem poder na própria vida. Então, ela sempre vai ter uma tendência de sempre ver que é uma questão do outro, é culpa do outro, o outro tá fazendo isso com ela, o outro tá gerando isso nela, o outro tem que salvar ela, o outro tem que dar pra ela. Isso também pode ser uma forma de funcionamento interno, tá? De sobrevivência. Tá? Então, entender, gente, que isso é muito subjetivo e vai muito a partir das estratégias que aquela criança desenvolveu e do ambiente que ela cresceu, tá? Outras formas, a forma agressiva, violenta. Então, aquela pessoa que tá mais conectado à proteção. Isso muitas vezes acontece a partir de ambientes abusivos, agressivos. A pessoa pode, veja como isso é subjetivo, né, gente? Viver num ambiente agressivo pode gerar desde uma personalidade adaptativa submissa até uma personalidade adaptativa agressiva, violenta. Então vão ser pessoas que vão, por exemplo, ser valentão, durona, né? Aquela pessoa que você nunca vê uma expressão emocional na pessoa. A pessoa tá sempre ali muito dura, sempre muito reativa, agressiva, controladora, né? Uma pessoa solitária, né? Então, assim, que ela prefere se proteger do que se arriscar. Então, ela encontra uma outra forma adaptativa. E essa é a zona de conforto dela. A zona de conforto dela é ficar solitária, ou é agredir, violentar. Porque é uma forma que ela encontrou de se sentir segura na vida. Ou de sentir que as pessoas vão respeitá-la, né? Então, é uma forma que ela se sente segura. É um processo adaptativo. Agora veja o quanto que isso é péssimo na nossa vida, né, gente? Desde o submisso até o agressivo, né? O quanto que isso é péssimo. Porque você ser submisso, isso é uma coisa que acontece muito. É uma consciência muito importante no processo terapêutico, né? Às vezes a gente fica muito esperando do outro uma coisa que a gente mesmo não se dá, né? Então a gente tá querendo tanto que o outro, sei lá, seja amoroso com a gente, dê atenção pra gente, e a gente precisa se perguntar, mas eu dou pra mim? Eu sou amoroso comigo? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a forma que a gente se ama
ensina o outro como nos amar. E isso é a pura verdade. Se você tá lá sempre colocando o outro como prioridade, né? Colocando que o que você quer, o seu desejo, a sua opinião, o seu sentimento, a sua necessidade é mais importante do que a minha, né? Se a gente tá sempre nessa ansiedade e colocando sempre o outro como mais importante, eu tô ensinando pra ele que ele é mais importante do que eu. E eu fico numa expectativa de que isso é o que vai fazer essa pessoa me amar. Mas eu continuo ali nessa expectativa e nessa ansiedade, porque veja, o agradar também é uma tentativa de controle, também é uma tentativa de manipulação. Então eu ainda tô ali, vamos dizer assim, buscando encontrar uma forma de receber, né, a partir daquela vivência anterior e não a partir da minha autenticidade. Porque a gente precisa entender que a gente merece receber, né, e que a gente também merece dar, a gente também pode dar, mas que a gente também pode dizer não. A gente também pode dizer não. E tudo bem, isso é o equilíbrio da vida, isso é saúde, amplitude, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho no final. A mesma coisa a agressão. Se você entende que a forma de você estar seguro na vida é agredindo, você vai continuar na vida carente, sem aquilo que um dia foi injusto com você. Então, a criança foi agredida, foi desqualificada, foi perseguida, foi abandonada. E ela, então, desenvolve esse mecanismo, essa zona de conforto de agressão. Entende? Ela continua solitária. Percebe que enquanto ela continua reproduzindo aquele mecanismo de defesa que um dia foi importante, mas que hoje é problemático na minha vida, né? Me faz ficar neuroticamente reproduzindo aquela dor, faz com que eu continue sem aquilo que eu merecia e que eu desejo, que é respeito, que é amor, que é aceitação, que é acolhimento. Entende? Então muitas pessoas até encontram pessoas legais no meio do caminho, mas ainda estão tão conectadas com a escassez, com a reação, com a sobrevivência, que é essa zona de conforto, né? Que não consegue receber aquilo que tanto desejou, tá? E o último que eu coloquei é a questão da utilidade, né? Então muitas pessoas entendem que vão sobreviver sendo úteis. E sim, porque vivem às vezes relações abusivas de utilitarismo, sabe? Então assim, faz isso que eu quero, né? Ai, mamãe ama, papai ama quando faz isso, quando faz aquilo, quando resolve isso. Então assim, a criança pode começar a entender, ou às vezes até pra própria referência, né? Aquela mãe, aquele pai que só vive trabalhando, que o mais importante da vida é trabalhar, que o mais importante da vida é produzir, né? Essa criança pode começar a entender, tá, então o meu valor está na minha utilidade. Então, isso pode desenvolver aí uma máscara de super realizador, né? Pessoas que estão sempre se pautando no quanto realizam na vida e no dia, né? Uma pessoa salvadora, né? Então, salvador quer dizer o quê? Eu tô sempre resolvendo a vida do outro, né? Então, eu tô sempre sendo útil na vida do outro, resolvendo a vida do outro para poder, então, ter valor, né? Uma pessoa intelectualizada, né? E aí, veja, gente, a gente tá de novo, vou repetir isso, porque às vezes isso gera um pouco de confusão. Não é que o racional ou que o intelectual sejam ruins, de jeito nenhum. Mas quando isso é sua única possibilidade, se torna destrutivo. Porque a nossa saúde está na nossa amplitude. Então, pessoas intelectualizadas, ou seja, estão sempre falando, né, ou justificando as coisas, ou dando sempre uma justificativa para suas emoções, para os seus sentimentos, sempre buscando uma razão, né, racional, intelectual para as coisas, sem viver, sem sentir, né, fugindo desse sentimento. Então é isso, né, acaba buscando uma utilidade intelectual na vida. Então veja, gente, existem diversos processos adaptativos e isso desenvolve individualmente a nossa zona de conforto. Cada um de nós vai ter atitudes, pensamentos, sentimentos, manipulação, né, formas de estar na vida para poder sobreviver àquele antigo ambiente, né? E ao invés da gente se posicionar, né, atualmente na nossa vida, estar presente na nossa vida, né? Parar de ficar reproduzindo a partir daquelas repressões e daquelas dores, tá? Então, vamos para essa parte, que é a parte principal e especial da live de hoje, que é entender por que é tão difícil, então, de sair. Se é uma coisa tão destrutiva, por que é tão difícil de sair? Veja, gente, porque de alguma forma aquilo me garantiu algo. Por mais que seja algo escasso, algo pequeno, né, me garantiu algo. Às vezes a criança, só dela estar
vamos dizer assim, se sentindo segura, já é o suficiente. Mesmo que ela não tenha amor, mesmo que ela não tenha abundância, mesmo que ela não tenha liberdade, mesmo que ela não tenha paz de espírito, aquilo foi tão destrutivo pra ela que só dela se sentir segura, ou seja, ser agressiva, ser solitária, se isolar, ser durona, esfriar suas emoções, aquilo pra ela já foi algum ganho, entende? Então, é importante a gente entender que é porque eu tô lendo as perguntas aqui e tô me embananando. Então é importante a gente entender que em algum momento aquilo teve uma utilidade. É um processo muito natural, gente, a gente se distanciar da dor da nossa criança, porque essa é uma forma de sobrevivência, né? Então, assim, a gente um pouco que esquece, ou um pouco que se distancia mesmo das nossas próprias dores. A gente vive mínimo pra gente, porque aquilo garantiu alguma coisa. Então a gente tem que abrir mão desse garantido pelo sentimento de merecimento. O que vai fazer a gente abrir mão desse garantido que é escasso, que é pequeno, que é condicionado, que impede a gente de viver a nossa autenticidade, é o sentimento de que hoje eu me sinto merecedor demais. É o sentimento de que eu tenho valor inerentemente a mim. O meu valor não está numa atitude condicionada, o meu valor não está numa reação condicionada. O meu valor está na minha amplitude humana. É a nossa amplitude que tem valor, né? É a nossa amplitude que gera saúde. Ou seja, assim como eu posso agradar, né? Eu posso dizer não. Assim como eu posso confiar, em alguns outros momentos eu vou precisar me proteger. Assim como em alguns momentos eu vou ser útil, outros momentos... Oi, melhorou? Voltou? Me dê aí um feedback sobre se voltou ou não. Estamos de volta? Posso continuar? Ah, ainda tá travando. Priscila, bem-vinda. Que pena que tá travando. Voltou? Pra mim voltou. Voltou. Ai, meu Deus, que bom. Só me fala se voltou, porque eu tô vendo que um monte voltou, mas eu não sei quando é que foi isso. Porque aqui fica atrasado. Vocês falam às vezes de uma coisa que eu já passei do tema aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Não vamos desistir do tema, que é um tema muito importante. Então vamos lá. Entender então, gente, que é a partir do nosso reencontro com a gente, é a partir, né, do nosso contato, é inerente com a gente. Entenda que, enquanto criança, a gente não tinha uma escolha. A gente teve que encontrar uma forma de sobreviver. E aquilo foi muito valente, aquilo foi muito poderoso, né? A gente tem que ter muita gratidão pela nossa criança, entender que a gente fez o melhor que a gente podia naquele momento, né? E se colocar no lugar. Entender, porque muita gente fala assim, nossa, mas por que eu escolhi isso? Nossa, mas que burra. Nossa, mas que... né? Entrando... Gente, opa, calma aí. Isso já é uma reprodução. Então, entender que a gente foi muito valente,
né? Que a gente foi muito corajoso, que a gente deu o nosso jeito, que a gente foi criativo, que a gente se adaptou. Mas hoje, poder se dar a oportunidade de viver a liberdade, né, só acontece a partir do reencontro consigo. Ou seja, eu ir lá e questionar, calma aí, será que o meu valor tá nisso? Porque é um processo de amor. A gente questionar, será que o meu valor tá na minha utilidade? Será que o meu valor está em ser perfeito? Será que o meu valor está em ser agradável? Será que eu não mereço amor, que não tem amor no mundo, que eu tenho que ficar só na defensiva? É nessa reconexão com a gente mesmo, das nossas capacidades, das nossas emoções, das nossas necessidades, que a gente vai conseguir romper. Então é o que falou a frase lá do início. A nossa liberdade, a gente só vai conquistar o novo, a gente só vai experimentar o novo quando a dor de ficar nesse condicionamento, nessa sobrevivência, for maior do que o medo do novo. A gente só vai se arriscar, a gente só vai tentar algo novo quando a gente de fato estiver conectado com a gente. Porque parte dessa zona de conforto, gente, para que a gente desenvolva essa forma de sobrevivência, a gente realmente se desconecta do todo. A gente só aprende a valorizar, a qualificar, né, e a reproduzir uma partezinha da gente. O resto fica lá escondidinho, reprimido. E aí eu até coloquei aqui, né, que boa parte dessa vivência de liberdade vem a partir da retomada do que a gente chama de sombra, né? Que são essas coisas que ficaram reprimidas. Ou seja, na pessoa que, por exemplo, tem um agrado sempre, qual é a sombra dela? O desagradável. Então ela entender que ela tem liberdade na vida para poder dizer sim, para dizer não, né? E é esse resgate disso que ficou proibido para ela que vai dar saúde para ela, que vai dar autoestima para ela. É essa reconexão consigo, é esse fazer as pazes com essas partes reprimidas, desqualificadas. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é o seja agradável, é entender que parte de um aspecto importante dela é o sentimento dela de raiva, que é para colocar limite, que é para mostrar para o outro que ela não está disposta a tudo, ou que ele não pode qualquer coisa com essa pessoa. Né? Então é a partir dessa reconexão que ela vai conseguir acolher aquela emoção que ficou reprimida. A pessoa agressiva, por exemplo, né, vai ser na conexão dela com a leveza, com a amorosidade, que ela vai entender que ela pode receber outras coisas hoje, que muitas pessoas estão entrando em contato com ela não para agredi-la, mas para amá-la, né? Então vai ser na abertura, né, no desenvolver, por exemplo, a confiança que ficou ali como uma capacidade reprimida, que se tornou uma sombra por ficar reprimida, que ela vai reconectar com a autenticidade dela. Então a gente vive, gente, essa zona de conforto de uma forma tão constante e tão... isso se torna uma verdade tão absoluta na nossa vida que a gente não entende que, na verdade, isso é uma adaptação. Muita gente fala assim, eu sou assim, ponto final. Não, você se adaptou a se ver assim. Você aprendeu a se ver assim. Ah, eu não sinto raiva. Ah, eu não sinto, sei lá, alegria. Eu sou uma pessoa triste. Não, não existe isso enquanto essência. Enquanto essência a gente é tudo. Todas as nossas emoções são reais. Isso foi uma repressão. E essas repressões, essas capacidades, emoções, necessidades que ficaram reprimidas, por exemplo, uma pessoa que é durona, ela não pode acessar a necessidade dela de amar e de ser amada. Isso é uma necessidade humana. Isso faz parte da nossa experiência humana. Isso é uma demanda natural, autêntica, inerente à nossa humanidade. Então, ela vai precisar ressignificar essa autoimagem aprendida para que ela verdadeiramente se conecte à imagem real dela, que é o inteiro, que é o eu inteiro. Né? Então, veja. Então, Dri, agora para eu romper essa zona de conforto eu tenho que ser super desagradável, se eu sou agradável. Ou eu preciso agora confiar em todo mundo. Ou eu preciso agora largar tudo e ficar aqui sem fazer nada, não sendo útil. Não, você precisa viver tudo. A terapia, gente, a consciência, não é pra gente, vamos dizer assim, ir para o outro extremo. É pra gente, na verdade, ter liberdade. A gente só tem liberdade quando a gente se sente à vontade. Quando a gente verdadeiramente sente que a gente pode ser o que a gente quiser e o que a gente precisar. Quando a gente toma uma decisão a partir daquela situação. E não uma pré-decisão que foi decidida em um momento X da nossa vida, antiga. Eu recebi uma pergunta assim, Dri, por que é tão difícil a gente se relacionar depois de uma vivência traumática, de uma relação traumática? Exatamente porque eu ainda tô vivendo a sombra daquela dor. Eu ainda preciso resolver aquilo na minha vida. Eu ainda preciso entender
Quais foram as minhas responsabilidades? Quais foram as minhas faltas naquela situação? Como que eu vivi aquilo ali? Para que eu possa desenvolver, então, autoestima, para que eu possa resolver isso dentro de mim e porque eu me sinta merecedora, então, de tentar de novo. Entende? Então, é só nessa conexão com o eu inteiro, é só com essa liberdade que a gente vai ter uma decisão autêntica. Que a gente não vai estar simplesmente na vida reproduzindo atitudes. Que a gente não vai estar simplesmente na vida reativo, no automático. Porque é isso que a zona de conforto gera. A gente tá aqui, ó, na inércia. Totalmente alienado da gente. Ao invés da gente estar podendo estar livre e podendo escolher diante de cada situação. Vai ter situação que vai ser ótima dizer sim, vai ter situação que vai ser ótima dizer não. Vai ter situação que você precisa se proteger, vai ter situação que você pode confiar e que vai ser maravilhoso confiar, né? Vai ter situação que você pode ser muito útil e vai ter situação que você vai ter que entender que você precisa parar um pouco, cuidar de você. Isso é liberdade, isso é saúde, isso é autoestima. É tudo. É decisão. É vicejar, escolher e não só reagir na vida. A zona de conforto gera uma alienação, né? Gera uma, vamos dizer assim, viver pela escassez. A gente está sempre esperando o pior. A gente está sempre esperando a rejeição, o abandono, a agressão. E aí a gente está ali só reproduzindo as coisas que a gente aprendeu a reproduzir. Né? Quando a gente se sente verdadeiramente amado, e hoje isso precisa ser um processo interno, a gente precisa se amar. Quando a gente verdadeiramente se sente amado, gente, é quando a gente consegue viver a nossa autenticidade. A gente se sente permitido, a gente se sente livre. Então, uma criança que é amada, uma criança que é qualificada nas suas emoções, né, e não simplesmente reprimida, ela é encaminhada e não desqualificada e rejeitada em algumas coisas, mas ela é ali encaminhada. Uma criança que é qualificada nas suas capacidades, que é incentivada, né, é uma criança que vai ter liberdade. Ela não precisa desqualificar isso, ela não precisa estar vigilante, porque a zona de conforto é um vigilante, eu tô o tempo todo em alerta, esperando o pior acontecer. Mesmo quando o pior não existe, a gente está inventando ele. Então, quando eu dei aquele exemplo sobre relações destrutivas, referência de relações destrutivas, às vezes a pessoa não tá acontecendo nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo na relação, mas a pessoa tá lá, inculcada, buscando encontrar alguma coisa. E eu falo assim, você tá na sua zona de conforto. Mas por que eu tô querendo sofrer? Porque se você entender que você está sendo amado, você precisa mudar aqui, ó. Você precisa mudar a sua autoimagem. Você precisa verificar a sua dor. Você precisa encontrar, enquanto isso é só uma verdade, eu não posso confiar em ninguém, eu não tenho que ir lá questionar a minha dor. Eu tô só reproduzindo essa verdade. Eu tô sendo esperto na vida e só reproduzindo. Eu aceitar o amor do outro tem a ver com eu olhar pra mim e falar, como eu me vejo? Por que eu acho que alguém que me ama não é alguém confiável? Isso é uma pergunta importante. Por que eu acho que uma pessoa que me dá valor é uma pessoa que futuramente vai me rejeitar? Por que eu acho que uma pessoa só vai me amar se eu for agradável, se eu for útil a ela? Porque no momento que a gente questiona isso, a gente tem que lidar com nós mesmos. Essa pergunta e essa verificação na vida, gente, faz com que a gente tenha que lidar com a gente. Aí a gente para de ficar só reagindo ao mundo e entra em contato com a gente. E tem que ressignificar essa autoimagem antiga, adaptada, dessa criança ferida. Entende? Então é nessa amplitude, é nesse olhar, nesse autoquestionamento que desenvolve uma conexão, uma presença na vida. Parar de ficar só reagindo na vida, parar de estar na vida só repetindo padrões. E sim estar presente, confiando em você, confiando de que você pode questionar e avaliar cada situação, uma de cada vez, e de que você pode tomar as melhores decisões. Isso é você confiar em você e você ter liberdade e amplitude na vida, tá bem? Então, por que a gente não sai da zona de conforto? Porque a gente tem muito medo de lidar com essas coisas antigas, de se responsabilizar. Então, um aspecto que é muito importante, que eu sempre trago aqui nas lives, gente, responsabilidade é um presente. A gente se perguntar como eu participo disso, né? Ao invés da gente só ficar se vitimizando, é um presente, porque tem a ver com a gente se colocar no centro da nossa vida. A pessoa mais poderosa na minha vida sou eu. Então deixa eu ver como eu participo disso. Nem que a sua consciência seja que, em última análise, a sua participação é aceitar aquela relação, é aceitar aquela situação,
né? É reproduzir, porque veja, eu só aceito o que é destrutivo na minha vida, ou eu só vivo o destrutivo na minha vida quando isso de alguma forma faz sentido pra mim. Aquela pessoa me trata mal porque eu realmente não tenho valor. Encaixou. Então, viver o amor tem a ver com eu me questionar. Então, eu tenho valor. Eu tenho valor. E é isso que dificulta a gente romper a nossa zona de conforto. E a gente tem que lidar com a gente mesmo. Se olhar, se conectar. Ah, Adri, eu tenho medo porque eu vou entrar em contato com as minhas dores. Sim, mas hoje enquanto uma adulta, capaz, hoje com outras possibilidades, não só reagindo e não só se protegendo, né, como a criança teve que fazer, e sim com a possibilidade de experimentar novas capacidades, novas emoções, novas expressões, e como isso é libertador, e como isso gera paz de espírito. É maravilhoso. A gente fala aqui no processo terapêutico que tem um momento do apaixonar-se, que é um momento em que a gente se descobre e a gente começa a se apaixonar pela gente. A gente descobre a nossa potência, a gente descobre a nossa autoestima, a gente descobre a nossa liberdade, o nosso poder pessoal. E isso é maravilhoso. Então, o processo pode ser dolorido? Pode. Mas com certeza é muito mais dolorido a gente ficar reproduzindo respostas antigas e ficar revivendo as nossas dores. Porque enquanto a gente reproduzir a defensiva, a gente ainda tá vivendo o medo de ser rejeitado. A gente ainda tá vivendo a escassez. A gente ainda tá vivendo o não confio. Tá bem, gente? Bom, esse é um tema muito longo. Eu espero que tenha já ajudado um pouquinho. Então, entender que a nossa autoestima, que o nosso amor vai gerar pra gente autenticidade, liberdade de escolha na vida, presença na vida, né? Então, a zona de conforto é alienação, é sobrevivência, né? E a gente vicejar na vida é a gente estar presente, é a gente ter amor, a gente ter liberdade, a gente ter amplitude e responsabilidade, tá bom? É difícil de encarar essas emoções, mas é libertador, né? E é isso, né? Eu acho que não tem nada mais difícil do que a gente se sentir refém na vida. A gente se sentir sem saída. Isso é muito adoecedor, muito. Isso gera muita ansiedade. Enquanto a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo agredindo para se defender, enquanto a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo agradando para ter valor, enquanto a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo sendo útil, né, na vida, a gente vai estar muito ansioso, muito inseguro e muito mais dolorido. Então é melhor a gente olhar, entender, buscar apoio, ajuda, voltar nas dores dessa criança, ser o adulto que vai então acolhê-la, dar para ela o que ela merece, né, ressignificar o valor dela. E é tão gostoso quando isso acontece, quando a gente cria amor por a gente. Aí a gente começa a soltar as asinhas, a gente começa pra vida, experimentar uma coisinha ali, ser autêntico aqui, demonstrar a nossa fragilidade ali, dizer um não aqui. A gente começa a viver a nossa amplitude, né? E aí, apesar de ser um processo que gera medo, né, é um medo que a gente tá, vamos dizer assim, construindo algo. É um medo útil na vida, né? Um medo pra construção, não um medo de paralisação, né? E não um medo de inércia e de condicionamento, tá bom? Então vamos pra frase final. Essa frase é forte, mas muito poderosa, tá bom? Então é uma frase de Haidt que ele fala: ninguém é culpado por estar doente. Realmente, a gente não é culpado pela nossa zona de conforto. Mas a gente tem responsabilidade por não buscar a cura. Então veja, a gente realmente não tem culpa, porque isso é um processo de dor, de ferida, de trauma. A gente realmente não tem culpa. A gente estava ali reagindo àquele ambiente, reagindo ao social. Até hoje nós somos, né, gente, reprimidos, desqualificados, socialmente falando. Né? Quem não assistiu, assiste lá a live do Ridículo, né, que mostra o porquê que a gente fica tão ameaçado na vida, travado na vida, né, e não autêntico. Realmente a gente não tem culpa, mas hoje a gente tem responsabilidade. E a gente vai ser eternamente responsável pela vida que a gente leva hoje. Porque não buscar ajuda, não buscar cura, não buscar libertação para isso, hoje é uma responsabilidade nossa. Isso pode ser dolorido de ouvir, mas ao mesmo tempo é libertador. Então é com muito amor que eu falo isso. Se responsabilize pela sua dor hoje, para que você possa ter a chance de viver novas possibilidades, para que você possa merecer viver sua autenticidade, sua liberdade, sua paz de espírito, o amor daqui e o amor externo, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que pena que deu aquela travada, mas eu vou subir pro YouTube, tá? Algumas pessoas pediram aqui, eu vi,
durante a live. Que bom que vocês gostaram. Ai, Jane, linda. Sem culpa, exatamente. A culpa, a vergonha, né? O medo neurótico, que é esse medo de ser rejeitado, de ser desqualificado, de ser agredido, que muitas vezes é apenas um medo, né? Vamos dizer assim, latente, que fica ainda ali revivendo na minha vida a partir daqueles meus traumas. Né? São formas da gente continuar na nossa zona de conforto, da gente continuar reproduzindo essas repressões que um dia foram externas, a gente fica reproduzindo agora internamente, tá? Então a liberdade está em a gente viver autenticamente sem culpa. A gente pode em alguns momentos aprender, crescer, né? Perceber que uma coisa a gente não fez tão boa, que a gente pode melhorar, ou que alguma coisa a gente errou, né? Mas parte desse processo de amor próprio, né? A gente acolher a nossa humanidade, entender que a gente não tá na vida para ser perfeito. Que isso é uma ilusão, né? Que isso na verdade só trava a gente. Que a gente tá na vida para desenvolver, para crescer, para amadurecer, tá? E parte disso, o que gera confiança é a gente se sentir presente, né? Responsável, conectado com a gente, tá bom? A gente fica seguro de novo na vida quando a gente tá com a gente. Ai, Natasha, que linda! Tá, gente, inclusive eu vou cortar, tá? Lá quando eu subir essa parte que ficou travada, porque ficou muito tempo travada, né? Bom, gente, é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de todos. Tá? É sempre muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando. Ó, o Zezinho também acha, né, Zé? É sempre muito gostoso estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todo mundo, pelo retorno, pelo feedback. Isso também me nutre, tá? Eu também sou humana. E também é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando e vendo aí a vivência de vocês e sentir que de alguma forma eu tô gerando um pouquinho de conforto e de acalento no coração de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, até quinta-feira às 19h30, tá bom? E eu vou estar logo subindo a live, então se vocês quiserem já mandar alguém lá pro canal do YouTube, segue pra ver essa live. Até amanhã, no mais tardar quinta-feira eu já tô subindo, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima!